A Marvel pode estar prestes a começar de verdade a campanha mais importante de Vingadores Doomsday até agora, porque acabou de surgir informações sobre a abertura das vendas de ingresso do filme e isso sozinho já seria o suficiente para colocar todo mundo em alerta. Só que tem um detalhe, a Marvel pode estar aproveitando esse momento para liberar algo que os fãs estão esperando desde a Comic Con, e enquanto isso acontece existe um outro evento marcado que pode finalmente responder uma das maiores perguntas sobre o futuro do MCU, ou seja, nas próximas horas a gente pode descobrir muito mais do que simplesmente quando é que vai dar para comprar os ingressos de Doomsday. Tem várias peças começando a aparecer ao mesmo tempo e algumas delas podem revelar bastante coisa sobre o que a Marvel tá preparando daqui pra frente. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. Eu sou Eric Brelas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos nessa! Bora começar esse vídeo então falando de tudo que tá movimentando isso, que no caso é a abertura dos ingressos da pré-venda de Vingadores Doomsday. Segundo o que tá circulando por aí, a expectativa é que a venda global já comece amanhã, na sexta-feira. Não percam a cabeça, não fiquem nervosos, não fiquem nervosos! E presta atenção porque aqui a gente tem também uma diferença importante, porque eu sei que muita gente viu aqueles ingressos ligados ao Infinity Vision aparecendo antes e achou que a pré-venda de Doomsday já tinha começado. Só que calma galera, porque não é bem assim não. Esse Infinity Vision estava relacionado a sessões especiais nesse formato premium, disponível apenas em cinemas selecionados. O que a gente está falando agora é outra parada, que no caso seria sobre a abertura da venda convencional do filme, aquela que libera as sessões para o público de forma muito mais ampla ao redor do mundo. Inclusive fica atento porque já tem até o horário rodando por aí. A venda poderia começar por volta das 9 da manhã lá nos Estados Unidos, mas como tem o negócio de fuso horário e tudo mais, se ele abrir 9 da manhã na costa leste, aqui no Brasil seria mais ou menos umas 10 da manhã. Agora, se a venda abrir de acordo com o horário da costa oeste, aí seria lá por volta das 13 horas da tarde aqui no Brasil, 1 da tarde no caso. Então, se eu fosse você, eu ficaria bem ligado nesses dois horários, porque qualquer hora a pré-venda pode abrir. Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou, hã? Só que a verdade mesmo, galera, é que esse negócio de pré-venda é só o começo, porque junto dessa informação voltou a circular uma possibilidade que eu acho muito interessante. A Marvel poderia finalmente liberar oficialmente o material de Doomsday que foi mostrado lá na San Diego Comic Con. Sim, eu tô falando daquele trailer que foi mostrado apenas pro público que estava presente lá no evento. Desde o dia que ele foi exibido, apareceram descrições, relatos e até tentativas de reconstruir algumas cenas por IA, mas a Marvel nunca colocou o vídeo oficial na internet. Só que agora que as vendas vão ser iniciadas, eu pelo menos vejo que esse é o momento perfeito deles finalmente liberarem esse trailer pra gente. Ele tem toda a razão. E aproveitando que a gente tá falando desse trailer, eu acho que ele é especialmente interessante porque ele aparentemente cumpre uma função bem diferente do material que a Marvel já lançou pra gente. O primeiro trailer ele serviu muito para apresentar Doomsday como um filme, mostrar os personagens, dar uma ideia de escala da história e começar a construir o clima do filme. Só que esse material que foi mostrado exclusivamente na San Diego Comic Con, ele parece ir por um outro caminho, que no caso seria colocar Victor Von Doom no centro de tudo. O próprio Kevin Feige até comentou depois da apresentação que existe uma diferença entre os dois materiais. Enquanto o primeiro era uma visão mais ampla do filme, o segundo foi pensado muito mais em torno do Doutor Destino. E é aí que começa a aparecer algumas informações que provam que a Marvel acabou não mostrando tudo ainda pro público. Você viu alguma coisa aí? Não viu não, né? Não, só não posso falar, é segredo de estado. Segundo a descrição desse trailer, Sue Storm é quem apresenta parte do passado de Victor. Ela fala sobre como ele era antes de se tornar o homem que a gente vai encontrar em Doomsday, mostrando que existiu uma versão dele que tinha uma família, uma esposa e um filho, até perder as pessoas mais importantes pra ele. E isso é um negócio muito importante a gente saber, galera, porque ele acaba mudando muito o ponto de partida que a gente tem a respeito desse personagem. E eu digo isso porque aparentemente a Marvel ela não quer apresentar o Doutor Destino simplesmente como fosse um vilão e que quer acabar com todos os universos e é isso. Não, a verdade é que existe uma tragédia por trás dele e principalmente existe uma justificativa dentro da cabeça dele que faz o Victor Von Doom fazer o que ele está fazendo. Ele é mau. E a gente? É mau também. Inclusive o Zé do Bonelli já comentou também sobre a ideia de que o Doutor Destino, ele não se considera a si mesmo como o vilão dessa história. Para ele o que ele está fazendo é uma tentativa de salvar o multiverso. O problema, obviamente, vai ser descobrir até onde o Victor vai estar disposto para alcançar esse objetivo. E olha, tá aí uma característica que combina demais com o personagem que a gente conhece lá dos quadrinhos. Victor normalmente não precisa acreditar que ele está fazendo mal. Na cabeça dele, o problema quase está nas outras pessoas que não percebem que a solução certa é a dele. E é por isso
que eu quero muito que esse trailer seja lançado oficialmente. Não porque eu quero só ver novas cenas de Doomsday, não, eu até quero, óbvio que eu quero, mas não é só isso. Assim. Eu quero que esse trailer saia porque ele pode finalmente começar a explicar qual é o raciocínio do personagem que vai colocar todos esses heróis em rota de colisão. E caso esse trailer saia realmente junto com a abertura dos ingressos, a Marvel estaria aumentando em muito o ritmo da divulgação do filme, já que teríamos 2 materiais importantes sendo lançados em um curto espaço de tempo. Só que é claro que as coisas boas, elas não terminam por aí. Tem mais uma coincidência da Marvel que acaba deixando o amanhã, a sexta-feira, muito mais emocionante. E eu digo isso porque enquanto toda essa movimentação de Doomsday tá acontecendo, a Marvel vai ter também um palco perfeito para revelar outra coisa que está aguardando há algum tempo. E sim, eu tô falando dos novos X-Men. Depois da Comic Con passar em uma apresentação oficial do elenco dos mutantes, Kevin Feige foi questionado sobre quando essa revelação aconteceria. E a resposta do Zé do Boné foi bem específica. Não interessa pra você, palhaço. Quando chegar a hora, eles querem fazer isso em um palco, diante do público. E amanhã, na sexta-feira, pode ser muito provavelmente o dia que isso vai acontecer, porque amanhã acontece a D23. O Deadline publicou algumas informações sobre os atores que estariam sendo fechados para esse projeto. Alguns outros insiders também começaram a completar esse quebra-cabeça. Um dos nomes mais comentados é o da Samara Weaving como Emma Frost. E depois do que aconteceu em Homem-Aranha: O Novo Dia, fica até aqui, né, aviso de spoiler, ficou muito legal a gente poder imaginar e criar algumas coisas na nossa mente, como é que vai ser a relação do Ciclope com a Jean Grey. Se esses personagens realmente fizerem parte do anúncio, eu adoraria ver a Marvel chamando eles no palco e se apresentando em vez de, esse aqui é o ator e é isso, só aparece o pôster dele num telão. Entendeu? Mas além disso, o insider James Mark, ele comentou que a formação inicial desse grupo teria a Jean Grey, o Ciclope, Fera, Vampira, Anjo e Homem de Gelo. A ideia lembra bastante aquela formação mais clássica dos X-Men, com uma diferença bem importante. Segundo uma correção feita depois pelo próprio Insider, a Vampira entraria inicialmente mais como uma estudante do que como uma integrante oficial dos X-Men. Só que aí a gente pode dizer que apareceu um problema no meio desse anúncio. Um relato começou a apontar que Charles Melton teria recusado o papel de Fera. E caso isso seja verdade, significa que a Marvel precisou mexer em alguma peça de última hora antes do evento em si começar. Mas é claro que além disso, também existe uma outra possibilidade. Parte dessa informação ela pode estar errada de propósito. Talvez o ator seja outro desde o começo. Talvez tenha acontecido alguma mudança recente, ou talvez a Marvel simplesmente esteja tentando esconder alguma surpresa até o momento do anúncio. Pelo menos, por enquanto, não dá pra cravar qual informação tá certa. E é exatamente isso que eu quero ficar acompanhando com vocês na sexta-feira, galera. Porque se esses rumores começarem a se confirmar, a gente pode ter praticamente ao mesmo tempo a abertura das vendas de Doomsday, o novo material do filme chegando ao público e finalmente novidades concretas sobre os X-Men no MCU. E é por isso que eu quero muito saber a opinião de vocês sobre tudo isso. Você acha que a gente vai ter realmente amanhã aparecendo o novo elenco dos X-Men? E aproveita, me diz, você tá ansioso para a pré-venda de Doomsday? Vai garantir já o seu ingresso? Deixa todas as suas opiniões sobre isso aqui nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado você que assistiu esse vídeo, não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, abraço e até a próxima. Tchau!